nerds, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é ótimo estar aqui com você para mais um vídeo do canal. A treta continua esquentando na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, mas é no mangá que a batata tá assando de verdade, galera. Afinal de contas, em um dos capítulos mais recentes, o Gojo foi derrotado em uma luta contra o Sukuna, cara, olha isso. E aparentemente foi empacotado de vez. E eu digo aparentemente porque até agora eu continuo duvidando que o autor vai ter coragem de matar de vez esse personagem. Mas enfim, né? No arco mais recente do mangá, o Sukuna se apossou do corpo do Megumi e agora, sem mais nenhuma restrição, ele tá livre para espalhar o caos pelo mundo de novo. O Didi Akutami, sem dúvida, fez um trabalho fenomenal construindo o Sukuna para ser um dos antagonistas supremos em um mundo estabelecido para ter ameaças extremamente poderosas tanto do lado dos feiticeiros quanto das maldições. E o nível de poder absurdo que ele demonstrou nos últimos capítulos deixaram claro o motivo dele ser tão aterrorizante. Só que o próprio Megumi pode acabar se tornando aí a grande chave para a derrota do Sukuna, e esse é um dos assuntos que eu quero debater com vocês nesse vídeo. Mas vamos construir esse raciocínio por etapas, beleza? E ó, antes disso eu quero pedir para você usar a sua energia amaldiçoada e o seu melhor Jujutsu aí para dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Fazendo isso você vai estar me ajudando a afastar todas as maldições aqui do canal e ele vai poder crescer bastante. Bom, lá no capítulo 214 do mangá, depois de ferir gravemente a Hana, o Sukuna voltou a lutar contra o Yuji, que tinha acabado de se recuperar de um soco brutal que ele havia dado nele no capítulo anterior. E por incrível que pareça, o Yuji consegue colocar pressão no Sukuna com a ofensiva dele. E a luta entre eles fica tão intensa que eles destroem partes de vários prédios à volta deles. Além disso, o Yuji consegue tancar várias rajadas cortantes de energia amaldiçoada do Sukuna a queima-roupa e continua indo pra cima dele. E isso faz o Sukuna se perguntar de onde vem essa força explosiva e a resistência absurda dele. Mas só depois que o Yuji se aproxima e acerta um golpe nele é que ele entende que, na verdade, não é o Yuji que é resistente demais. O problema é que o corpo do Megumi começou a suprimir a liberação de energia amaldiçoada dele. Então já segura essa informação aí que ela vai ser importante depois, hein? Desde o começo da história, a gente vê que o Sukuna tem um certo interesse no Megumi, e o motivo disso não é literalmente explicado ao longo da série. Mas tem várias coisas que dá pra gente interpretar aqui. Parando pra pensar de forma bem objetiva, tudo que o Sukuna sempre quis foi se apossar do corpo de algum feiticeiro Jujutsu poderoso para poder ressuscitar, né? E quando o Yuji comeu um dos dedos dele e criou essa oportunidade, o Sukuna ficou até em êxtase, pelo menos a princípio. Só que ele mudou de ideia quando percebeu que a resiliência mental do Yuji era muito maior do que ele podia imaginar. O que por sua vez impedia que ele tomasse o controle do corpo dele. Então, para obter o controle e o poder que ele deseja, ele precisava de um corpo que não oferecesse a mesma resistência que o do Yuji, saca? E foi aí que o Megumi entrou na jogada, meus amigos. Mas assim, não por ele ser muito poderoso ou algo do tipo, não. Mas porque o Sukuna viu que o Megumi era capaz de invocar Shikigamis e que ele havia herdado a técnica das 10 sombras, que é passada de geração em geração dentro do clã Zenin. E um dos princípios dessa técnica amaldiçoada diz que se um Shikigami for destruído, os poderes dele são automaticamente transferidos para os outros Shikigamis. Então, teoricamente falando, é possível fazer um Shikigami herdar os poderes de todos os outros. E agora que o Sukuna tá no corpo do Megumi, uma das coisas que ele poderia fazer, caso ele queira ou precise também, né, sei lá, seria invocar, né, usar a técnica das 10 sombras, destruir os Shikigamis para fazer com que um deles absorva os poderes dos outros, e aí ele mesmo poderia absorver esse que sobrou ou se fundir com ele até. E isso iria aumentar pra caramba os poderes dele. Mas o Sukuna é tão sagaz que ele sacou de imediato que não dava pra ele fazer isso logo que ele viu o Megumi pela primeira vez. Ele precisava que o Megumi aperfeiçoasse mais o poder e a técnica dele. E uma coisa que reforça essa ideia é o fato de que toda vez que ele demonstra algum tipo de avanço no poder dele, o Sukuna fica bem satisfeito. Repara pra vocês verem. Então, seja lá como for, a gente pode dizer que no mínimo do mínimo, o Sukuna planeja usar a técnica do Megumi pra alguma coisa ali. E como exatamente o Megumi vai ser a chave pra derrota do Sukuna, hein? Cara, explorar as fraquezas do hospedeiro vai ser a melhor forma que o Yuji e os outros feiticeiros vão ter para derrotar o Sukuna de vez. Vocês lembram que logo que ele se apossou do corpo do Megumi, ele começou a ter problemas de limitação da energia amaldiçoada dele, né? Pois é, o Sukuna resolveu isso simplesmente usando o corpo do Megumi para matar a irmã dele, para que assim ele pudesse destruir a mente e a alma do Megumi.
Dessa forma, ele não ia mais ter forças para se opor ao controle do Sukuna. Além disso, depois da luta contra o Gojo, o Sukuna começou a enfrentar o Kashimo. E durante essa luta, ele se transformou e recuperou a aparência original, deixando difícil saber o que aconteceu com o Megumi nesse processo. Mas eu duvido muito que essa transformação seja permanente ou que tenha apagado a mente e a alma do Megumi. Até porque o próprio Sukuna não ia querer que isso acontecesse. Porque se ele fizesse isso, ele não ia mais ter acesso à técnica das 10 sombras dele. Então pode ter certeza que ele tá lá, no fundinho do poço, mas tá. Então saca só, para eles vencerem, eles vão precisar de alguém aí ou de alguma técnica para ajudar a trazer a consciência do Megumi à tona de novo, para que o Megumi possa enfraquecer o Sukuna internamente e assim dar uma chance pro Yuji e os outros caras descerem o sarrafo nele e depois expulsar, né, o Sukuna de dentro do corpo do Megumi. E é aqui que a Nobara poderia fazer um retorno triunfal, galera. Porque nada tira da minha cabeça que ela não morreu. Então, além de ter ficado se recuperando, ela pode ter treinado com alguém, ficado mais poderosa e até ter dominado novas técnicas. E eu acho que essa é uma sacada muito da hora, cara. Porque é diferente do que a gente costuma ver, né? Ao invés dos caras terem todo um arco de power-up e tal, por que não fazer o contrário e enfraquecer o vilão até o nível em que os caras consigam derrotar ele, né? Ou aprender uma técnica que seja muito efetiva contra ele, sei lá. Só que essa luta contra o Sukuna ainda pode ter vários desdobramentos. Porque eu não sei vocês, mas eu não esqueci lá do Geto / Kenjaku lá só de butuca observando os acontecimentos não. Eu ainda acho que o Sukuna é só um holofote para mascarar a verdadeira ameaça da história. Imagina só se os caras vão lá, se esforçam, fazem de tudo para derrotar o Sukuna e quando ele tá prestes a ser derrotado de vez, o Kenjaku aparece e absorve ele. De qualquer forma, eu acho que a ajuda do Megumi vai ser crucial para a derrota do Sukuna. Afinal de contas, o maluco derrotou o Gojo, né? E pelo menos por enquanto não tem ninguém que seja poderoso que nem ele, ou mais poderoso que ele. Então vai ter que ter uma reviravolta mais criativa para resolver essa situação. Ou então o autor vai lá e simplesmente mete um Deus Ex Machina no Yuji lá e já era. Mas putz, cara, eu ia odiar se isso acontecesse. E você, me conta aí, você ia curtir essa solução mais clichê pra encerrar o arco do Sukuna na história? E o Megumi, hein? Você acha que ele foi de base assim que nem o Gojo ou não? Deixa sua teoria aqui nos comentários que eu quero ler pra gente trocar uma ideia, beleza? E eu tô precisando muito da sua ajuda pra realizar o meu sonho de fazer o canal crescer. Então, por favor, né, já deixa um like nesse vídeo que ajuda pra caramba. E se inscreve pra você não perder nenhuma novidade que eu trago aqui, ok? Te agradeço de coração pela força e espero que você tenha uma semana sensacional. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!